para a gente poder falar um pouco sobre o amor de Cristo. Porque quando a gente fala sobre não ter medo, meu amigo, eu tenho certeza que vai chegar um momento da minha vida que eu vou virar para o meu filho ou para minha filha, não revelei ainda, que eu vou chegar para ele e vou falar, não precisa ter medo, porque eu já enfrentei isso, eu sei como é que funciona, não precisa ter medo, vai dar certo. O papai e a mamãe estão com vocês, vai dar certo. E às vezes eu acho que a gente está nessa mesma posição de... Eu acho não. Às vezes a gente está nessa mesma posição de filho, com medo. E tem um pai só olhando para a gente falando, calma, vai dar certo. Eu já passei por isso, eu sei do que eu tenho reservado para você. Vai dar certo. Mas só confia. Nesse mesmo sentido, eu vou trazer aqui um trecho do livro. Esse é um pouquinho mais longo, gente, mas vai fazer sentido. Uma página. Rapidamente, de verdade. Vou ler aqui e depois a gente fala, tá bom? Desculpa se muito de leitura aqui, gente. A gente faz assim, cara. A gente gosta assim. Desculpa aí, velho. Tá bom? Já vou começar aqui da metade, então. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Isso está em Mateus 10. O que significa, o quão insignificante é o cabelo? Quem faz inventário de cada folículo? Nós monitoramos outros recursos. Nós, dinheiro no banco, gasolina no tanque, quilos na balança. Mas cabelo, nem umzinho. E essa frase aqui é engraçada. Nem um homem, quando tem calvície, quase se expondo e perdendo todos os folículos, conta quantos cabelos que tem. Meu Deus. Brincadeira, gente. Penteamos o cabelo, pintamos, cortamos, mas a gente não conta. E Deus conta até e sabe até os fios de cabelo da nossa cabeça. Assim como os pardais no campo, nos dias de Jesus, uma moedinha era a menor fração em circulação. E uma moedinha podia-se comprar 2 pardais. Em outras palavras, qualquer pessoa podia possuir 2 pardais, porque qualquer um tinha moedinhas. Mas por que o fariam? Para que eles serviam? O que eles conseguiriam com isso? No Evangelho de Lucas, Jesus dá um passo adiante. E não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Uma moedinha comprava 2 pardais. 2 moedinhas, no entanto, comprava 5. Então, o vendedor dava o 5º de brinde. E a gente encontra, nos nossos dias de hoje, almas indistintas que se sentem dispensáveis, descartáveis, valendo menos do que €1. Alguns dormem sobre o papelão, nas calçadas, outros sobre os seus cobertores, mais numa favela, num bairro. E o que eles têm em comum é o sentimento de pequenez, que não é significante, que não servem para nada. Você encontrará um monte de 500 pardais em orfanatos, em ruas, em baixa sociedade, em países com muita corrupção. Você encontrará muitos desses 500 pardais. E a política da China, por exemplo, é de apenas um filho por casal. E eles fazem questão de eliminar os filhos fracos. Isso é muito doloroso para a nossa sociedade, que não tem a visão dessa mesma forma. Mas eu estou trazendo uma realidade diferente da nossa para a gente perceber como esse mundo tem sido. Crianças chinesas que não podem falar ou têm poucas chances de ter uma vida saudável e produtiva, elas são deixadas de lado. Todas as mensagens dessa vida diz para ela, vocês não servem. Então, quando alguém diz ao contrário, elas se derretem. O missionário chinês John Bentley descreveu um momento como esse. Os órfãos surdos da província de Henan receberam uma tradução de um livro chamado Você é Especial. E aqui mais para frente, não vou ler tudo, conta um pouco sobre o que se passa nesse livro, que é basicamente as crianças se colocando no mesmo lugar dos personagens. O personagem se trata de Punchinello, que era um boneco de madeira, que na sociedade deles significava assim, você está bem? Toma uma estrelinha. Você não serve? Toma um ponto. Então, Punchinello era um personagem que tinha tantos pontos nele, não tinha estrelinhas,
que às vezes as pessoas, simplesmente por ele estar passando, ele não fez nada de errado, simplesmente ia lá e colocava mais um ponto nele, sem motivo nenhum, só porque ele já tinha pontos. E aí, o que a gente encontra nesse texto é que diversas vezes a gente tem se colocado no lugar de Punchinello, de que a gente simplesmente por existir vem pessoas e simplesmente colocam pontos. Mas aí, olha que interessante, gente, eu e esse negócio aqui, definitivamente, não estamos... Mas, quando esse pastor, esse missionário distribuiu os livros, ele teve uma reação que ele nunca tinha visto antes. E esse daqui é o testemunho real dele. Quando distribuíram esses livros para as crianças, os funcionários da escola para surdo, uma coisa muito estranha aconteceu. Em um determinado momento, todo mundo começou a chorar. Eu não entendi essa reação. Os americanos, e até a gente, de verdade, eu estou parafraseando isso, tem a ideia e é acostumado com um reforço positivo, com autoafirmação, só que lá na China as coisas não funcionam bem assim. Especialmente para essas crianças que são virtualmente abandonadas e consideradas sem valor para os seus pais biológicos porque nasceram quebradas. Quando na leitura apareceu a ideia de que eram especiais simplesmente porque foram feitas por um Criador cheio de amor, todo mundo começou a chorar, incluindo seus professores. Foi fantástico. Tem um determinado momento da história que Punchinello encontra o seu Criador, o seu próprio Criador, que é chamado de Eli. E Eli começa a falar para ele, por que você está com todos esses pontos? Porque as pessoas colocaram em mim. Então Eli começa, ele mesmo, remover os pontos de Punchinello. E ali, Punchinello é limpo por completo. Completamente limpo. Gente, eu não sei se vocês conseguiram entender qual era a mensagem desse livro chamado Você é Especial. Como o próprio irmão aqui ministrou, eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como é que você está na sua vida espiritual. Eu não sei como é que tem sido as suas manhãs, as suas tardes. Eu não sei como é que está a sua vida financeira. Eu não sei como é que está a sua vida emocional. Não sei aqui quem está com depressão ou com ansiedade, se tem alguém com predisposição a qualquer tipo disso. Mas eu sei, de uma coisa eu sei, que tem gente que se coloca no lugar de Punchinello. Mas da mesma forma que existia um Eli para ele ali, existe um Deus para tirar os seus pontos e te fazer uma nova pessoa, como eu fui transformado. Como eu já estive nesse lugar do boneco de madeira e o Senhor me limpou e me refez uma nova pessoa. E essa é a maravilha das boas novas. Esse é o Evangelho. Um chamado para que você se transforme. Um chamado para que você não abandone todas as suas questões de uma vez só. Mas que seria maravilhoso se acontecesse. Mas a gente sabe que a grande maioria das transformações é dia após dia. É você se limpando aos poucos. É um ponto por dia, um ponto de cada vez, com a ajuda dos seus pastores, com a ajuda dos seus líderes, com a ajuda dos seus discipuladores. Essa que é a maravilha do Evangelho. Como os discípulos se reuniam dia após dia, ia se fortificando. Quero te convidar a ficar de pé. E queria que você refletisse um pouco como é que está a sua vida nesse momento, nesse dia, nessa noite. Se você tem se encontrado como esse boneco de madeira cheio de pontos e as pessoas simplesmente colocam pontos em você só porque sim. Meus amigos, a palavra de Deus diz que em nenhum lugar a gente consegue escapar do seu amor. Se eu subir ao céu, se eu descer ao mar, ali o Senhor me encontrará. Isso é para a gente. É para cada um de nós. Isso que é maravilhoso. Essa não é uma promessa exclusiva para líderes, para pastores. Essa é uma promessa para todos nós. A maravilha do Evangelho é que Deus não faz distinção de pessoas. A maravilha do Evangelho,
a maravilha da palavra de Deus, do entendimento que a gente tem, é que essa mensagem é para todos. É para mim, caminhando com Cristo há 4 anos, 5 anos, conhecendo através dos meus avós na infância, tendo uma adolescência na igreja, mas que em determinado momento viajei, literalmente, e na maionese também. Mas que me reencontrei com Cristo e foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida. Eu e a Lu, a gente já se conhece há mais de 10 anos e ela acompanhou todo o processo da minha vida. E que bom que eu tive pessoa que nunca desistiu de mim. E eu tenho certeza que essa família aqui, o pastor Luiz, toda a liderança aqui desse ministério, são pessoas que estão olhando para vocês, que têm chegado junto aqui. Até vocês que são, e nem sabem que são futuros líderes, que vão assumir os pequenos grupos, os grupos de crescimento. Glória a Deus. Só que eu acho que pode ter pessoas esperando que Deus mostre o mapa inteiro, todos os próximos passos para poder avançar. Mas, gente, caminhar com o Senhor, muitas vezes, Ele não vai te mostrar o mapa. Ele vai te apontar uma direção. E se você perceber, em toda a sua caminhada com Cristo, se você olhar um pouquinho para trás, teve diversos momentos, muitos, que aquele caminho parecia não fazer sentido, mas hoje faz. E se você acredita que Deus te chama para poder fazer algo diferente, para você ser transformado e para você principalmente ajudar a transformar, olha que maravilha. Esse é o momento. Esse é o chamado. Esse é o momento que o Senhor separou para estar com cada um de nós aqui, para poder vir uma pessoa aqui para compartilhar com vocês que a maravilha das boas novas é que o Senhor te chama hoje. E não é seleto para só um grupo de pessoas, é para todo mundo que está aqui nessa noite. E que a transformação nos corações, gradativas ou de uma vez só, ela pode acontecer e começar agora. O que você precisa fazer não é ter um entendimento do mapa inteiro. É ter a confiança de que Deus vai te mostrar o mapa ao longo do caminho. Amém? Como nós lemos, é o Senhor que guia os nossos passos. É da natureza humana fazer planos, mas é Deus quem guia os nossos passos. Eu queria convidar você a perceber e a confiar que Deus realmente guia os nossos passos. Meu amigo, minha amiga, o Senhor não quer a gente vivendo na beira do mar da intimidade com Ele. O Senhor quer levar a gente, e tem levado a gente. Olha, a gente está aqui reunidos falando de uma mensagem maravilhosa. Isso já é acontecendo aquilo que Deus tem prometido para a gente. É Deus já mostrando o caminho. Não está o mapa inteiro, mas está o caminho. Estamos aqui sendo transformados dia após dia, congregando nos cultos de família, nos cultos das respostas, nos pequenos grupos. E aqui, nesse exato momento, te convidando para fazer parte de algo que Ele está fazendo. Não é que Ele vai fazer, é que Ele já está fazendo. Esse é um convite para você que tem um entendimento, para você que nunca pensou em fazer parte de um grupo como esse. E um chamado especial também para a liderança. Todos vocês que fazem parte da liderança, seja desde a mídia, desde a recepção, desde a ministração, do louvor, a confiarem ainda mais, porque se eu tenho certeza de algo, é que no Senhor a gente sempre tem um algo a mais. Pode louvar, pode louvar.
gente acredita em se render aos pés do Senhor. A gente louva, muitos querem as suas mãos, mas nós queremos os seus pés. Esse é o momento onde aí no seu lugar mesmo, com os olhos fechados, a gente recebeu aqui, por parte do pastor, o convite para poder estar aqui e chamar os irmãos à frente, mas eu quero que você no seu lugar mesmo tenha um entendimento de aquilo que o Senhor espera de nós. Meu amigo, se você nunca fez uma oração de arrependimento, confesse para o Senhor agora aquilo que tem incomodado o seu coração, que você não consegue guardar. Porque uma comunidade, um grupo, uma família que cresce é aquela que confia plenamente no Senhor, a ponto de não ficar agarrado com suas mazelas. Começa assim. Aí no seu lugar mesmo, dessa forma como nós estamos aqui, revelados em silêncio, eu queria que você entendesse por parte dessa mensagem aqui no Senhor, aquilo que o Senhor trouxe para o seu coração hoje. Será que é uma oração de Senhor, tu és o Deus da minha vida? Eu me arrependo e quero servir a Ti. Eu quero que o Senhor seja o único Deus da minha vida. Eu não quero mais servir a nada. Eu quero realmente colocar a prioridade que existe em minha vida como amar o Senhor sobre todas as coisas. Ou será que a sua oração nessa noite é assim? Eu falava muitas coisas sobre mim, lançavam palavras que não é que vem do Senhor. E hoje eu quero, Pai, entregar a minha identidade ao Senhor, porque o Senhor que vai devolver para mim a minha identidade. Eu quero conhecer no Senhor a minha identidade. Qual é a oração que você vai fazer nessa noite? De rendimento total, de um novo compromisso, Senhor. Eu quero ir ainda mais fundo com o Senhor na intimidade. Eu quero colocar as minhas prioridades completamente em ordem para que o Senhor seja a primeira coisa que eu faça no meu dia e a última que eu faça na minha noite. Qual que vai ser a sua oração nessa noite? Eu quero te deixar à vontade, me tempo para você realmente fazer essa oração. Amigo, não fique só vendo o que o Senhor tem feito na vida de outras pessoas, o que o Senhor vai fazer na sua. Isso não é palavra vazia, é palavra de Deus. Não tem lugar que a gente consiga escapar do amor de Deus. Nem no céu, nem no mar, nem nos oceanos, nem nas montanhas, nem no seu quarto, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem na sua escola, nem na sua faculdade. O Senhor está com você em todos os tempos. E o Senhor quer estar com você em todos os tempos, em todos os momentos. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos fazer essa oração. Filha de Jerusalém, chama o desejado, chama o amado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o desejado, chama o amado.
a ser mais leve, porque estarão apontando para o alvo certo, Deus. Senhor Deus, libere sobre essas vidas, Pai. Libere sobre essas vidas o entendimento completo. Traga para ela pessoas, Deus, que façam com que a caminhada dela seja cada vez mais próxima de Ti. Esteja com elas, Deus, no trabalho, na escola, na faculdade, no ciclo de amizade, na família, dentro de casa. Senhor Deus, nós estamos aqui como uma igreja levantando um clamor, Senhor, para que essas vidas sejam transformadas e que elas sejam cada dia mais, Pai, espelho para outras pessoas que vierem a partir das vidas delas, Deus. Todas as pessoas serão encontradas e serão, Pai, identificadas que há algo novo sobre o coração e sobre a mente delas. E como um povo, nós agradecemos, Pai, pelo entendimento da Tua palavra que foi dita nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por essas vidas. Amém. Vou pedir aos irmãos da casa aí que recebam o Arley, o João e o Luiz. Com muito amor, gente. Abracem eles. Luiz, Arley e João. Essa é a família que vai pertencer, e vocês vão pertencer agora. Nós acreditamos que essas pessoas aqui vão te ajudar a se desfazer daquilo que vocês não querem mais fazer parte. E aqui com o pastor Luiz também, eu convido a vir aqui. Agradecendo mais uma vez pelo convite e orando por essas pessoas aí, pelo segmento desse grupo, agradecendo pela oportunidade. A gente sabe que esse é só um dos momentos que Deus vai fazer nessa igreja, nessa comunidade. Nós somos muito obrigado. Nós realmente estamos felizes aqui. Eu, meus amigos, nós estamos muito felizes de estar aqui. Glória a Deus. Uma salva de palmas aí para o Rafael, toda a juventude da atitude, Deus abençoe vocês. Mas o culto ainda não acabou, vamos receber aqui o Alan, o Gabriel. Pode, fica à vontade. Temos alguns avisos para compartilhar com vocês, algumas boas notícias também. Boa noite, juventude. Boa noite. O pastor me carregou aqui, né, de dar alguns avisos. E eu queria ressaltar aqui que amanhã, né, dia de domingo, o nosso culto de celebração. Domingo, amanhã é sábado. Pois. Teremos a nossa Santa Ceia, né? Então é dia de renovar a aliança, gente. Então vamos nos santificar, né? Para estar à mesa juntamente com os nossos irmãos. E deixa eu ver. Teremos também a nossa outlet. A nossa outlet. Amém, glória a Deus. Para vocês que querem renovar o guarda-roupa, então teremos nossa outlet no valor de até 5 euros. E é isso. Teremos também o nosso sorteio da smartwatch. Isso. Teremos o nosso sorteio e para quem tiver interesse de participar, é uma contribuição exigida de no máximo um alimento perecível, não perecível. E para as pessoas que tiverem interesse, pode procurar mais informações com o nosso Ministério Vivação, que eles vão estar resolvendo essa dificuldade que vocês tiverem.
Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor, família viva e atitude. Vamos se aceitar, meus irmãos, que agora nós vamos ter a nossa palavra de ofertas. Que Deus venha derramar as bênçãos sobre os dízimos e as ofertas aqui na igreja, né? Amém, Senhor. Então, gente, para começarmos aqui os nossos dízimos e ofertas, eu gostaria de ler 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 e 5. Na minha está assim: no dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Porém, a Ana dava uma porção dobrada, porque ele amava a Ana, porém o Senhor, ele tinha fechado as suas mãos. Às vezes, nas nossas vidas, acontecem momentos em que Deus fecha muitas vezes as portas para nós, fecha oportunidades, e muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, por qual motivo? Por que isso aconteceu? E a gente fica sem entender, a gente vai para o chão, vai para o nosso quarto de guerra, né? Vai para o nosso cantinho de oração, coloca os nossos joelhos no chão e clama pelo Senhor. E muitas vezes a gente não tem aquela resposta que a gente gostaria, mas o nosso hoje, para Deus, pode ser uma amanhã. Deus pode fazer coisas nas nossas vidas que a gente muitas vezes não espera hoje. A gente pode receber promessas nas nossas vidas hoje que podem se cumprir amanhã, depois, daqui a 1 ano, 2, 3, ninguém sabe, né? Quando e como será os planos de Deus para as nossas vidas. Mas aqui, parafraseando, né, vou falar bonito agora, o versículo que eu li sobre Ana, a gente pode ver uma coisa importante, que apesar de Ana não ter filhos, era ela que recebia a porção dobrada de Elcana. E muitas vezes Ana subia com Elcana e Penina, que era a sua rival, para fazer ofertas ao Senhor. E Ana, nesses momentos, subia quebrantada, subia chorando. E quando ela chegava até o local de adoração, lá ela encontrava o profeta Eli e os seus filhos. E por um momento Ana ficou tão quebrantada que só saía da palavra da boca dela, na verdade, vamos dizer assim, gestos, não saíam palavras. E o profeta, sem entender que Ana estava, né, naquele momento de quebrantamento, repreendeu ela achando que ela estava embriagada, né? Hoje, trazendo para o mundo, hoje, para a nossa atualidade, né? Muitas vezes, Ana poderia receber uma profecia, alguém chegar com uma profecia e falar que ela tem um espírito de maldições hereditárias, ou então poderia recomendar a Ana a ir numa segunda de libertação, uma terça de libertação para ser liberta, ou então até falar que Ana estava um demônio no corpo dela, né? Mas o que eu quero deixar aqui claro é que, apesar de tudo isso que aconteceu com Ana, Ana não deixava de orar, Ana não deixava de consagrar ao Senhor aquilo que ela desejava. E para que como reflexão para a gente, é que Ana ofertou ao Senhor algo muitas vezes sem nem ter. De tanto ela querer um filho, ela vê Penina cheia de filhos e zombando com ela pedia ao Senhor: Senhor, mesmo sem eu ter filhos, se o Senhor me der, ele é teu. E Deus, ouvindo a oração, olha como Deus age. Talvez se Ana tivesse um filho, ela não ofertaria ao Senhor o que ia vir do ventre dela. E por conta disso, Deus ofereceu a Ana um dos maiores profetas que já passaram pela humanidade. O profeta que trouxe a reconciliação do povo de Israel,
tirou o povo de Israel daquela época de apostasia e trouxe a união para muitas pessoas naquela época. E o que fica para a gente? Oferte, mesmo muitas vezes sem você ver um milagre acontecer na sua vida. Oferte, muitas vezes sem você ver o que você tanto quer na sua vida. Ofereça ao Senhor aquilo que muitas vezes você, sem ver, mas você quer que seja concretizado nas suas vidas. Os dízimos e as ofertas, muitas vezes a gente, nós jovens, trazemos com uma modalidade, até com coisa de guru, jogando dinheiro aqui, mas os dízimos e as ofertas, para a gente, serve para que aconteça isso aqui que está acontecendo. Né? A igreja não se mantém sozinha, Deus não sente frio, mas a igreja precisa de um aquecedor para deixar a gente quentinho. Deus não se sente incomodado com a cadeira, mas a gente quer sentar numa cadeira confortável. Né? Então, meus irmãos, os dízimos e as ofertas que nós entregamos ao Senhor servem para que a gente venha deixar um legado nessa terra, para que a gente venha fazer se cumprir a nossa promessa, para que a gente venha fazer cumprir a propagação da palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra. E para finalizar aqui, eu gostaria de deixar uma frase de um grande pregador, ele já faleceu, o nome dele é Brennan Manning, que diz: a fé começa onde o controle termina. Não perca o controle quando as adversidades acontecerem nas suas vidas. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Vamos levantar para orarmos e agradecermos a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Senhor Jesus, Deus querido, Pai amado, digno de toda a honra e toda a glória, aqui estamos nós, Deus, reunidos mais uma vez em favor do Teu nome, Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre cada dízimo, cada oferta aqui depositada. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, e não deixe faltar o pão de cada dia na vida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor venha fazer transbordar os lagares, Deus. Que o Senhor venha fazer multiplicar o pão e os peixes na vida de cada um de nós aqui, Senhor. E mesmo assim, mesmo a gente não vendo os milagres de Deus se concretizando no momento que a gente quer, que nós venhamos ter confiança para mesmo assim como Ana fez, mesmo sem ter um filho, entregar uma oferta ao Senhor. Que nós venhamos fazer isso, Deus, e entregar uma oferta agradável a Ti. Então abençoa cada um aqui, abençoa o nosso irmão que veio trazer a palavra aqui, os irmãos que veio trazer hoje, abençoa o nosso louvor maravilhoso que acabou de tocar uma música, e está tocando uma música maravilhosa aqui para a gente, e ao nosso pastor e a todos que vieram aqui. Desejamos uma boa noite e um maravilhoso amém. E não se esqueçam, temos um lanche especial hoje. Quando acabar aqui a dinâmica, o momento do comunhão, o momento de estarmos juntos lá atrás. Valeu? Deus abençoe vocês. Amém. O seu olhar de graça nos abraça, se abraça, é um oceano, estamos afogando. O céu segura a terra, um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu vento acelerado. Não tenho tempo pra perder com esse sentimento. Quando penso que ele me ama, ele me ama.
bondade e graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, o céu se une à terra com um beijo apaixonado, e o coração dispara e o vento acelerado. Não tem tempo pra perder com esse. Enquanto penso que ele me ama, Amém. Pode ficar de pé. Nós estamos preparando o lanche para o nosso convívio agora. Mas vamos receber não uma, mas duas claras para a nossa dinâmica aí. Você está feliz? Amém. Culto da juventude. Vamos aproveitar cada minuto. O que vocês prepararam aí? Boa noite, gente! Agora a gente vai pro momento da dinâmica e a Clara vai aqui para explicar como que vai funcionar. Todo mundo bem? Nossa, gente, peraí de novo. Todo mundo bem? Muito bom, agora sim. Gente, a dinâmica aqui, enquanto o lanche fica pronto lá fora, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou pedir para que a igreja separe em duas equipas. Eu acho que está bem distribuído aqui. O lado direito, o lado direito, o lado esquerdo, o lado esquerdo. Só separem aqui no cantinho e façam uma fila. E a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. A gente tem um copo aqui em cima dessa mesa e cada equipa vai fazer aqui uma fila. A primeira pessoa que está na fila, a gente vai fazer uma pergunta bíblica e a pessoa que sabe responder tem que correr até aqui e pegar o copo. Quem pegar o copo primeiro, responde a pergunta. Se a pessoa, por acaso, errar a resposta, passa a oportunidade para outra equipa. Mas tem que respeitar a ordem da fila, tá? Não pode uma pessoa lá do final vir aqui pra frente e assim vai. Todo mundo entendeu a dinâmica? Todo mundo entendeu a dinâmica? Então vamos começar. Pode ficar mais aqui. Quem vai? Primeiro? Primeira pergunta: qual era o nome da esposa de Abraão? O nome da esposa dele. Sara. Vamos pra isso. Próxima pergunta. Quem foi o rei que pediu sabedoria a Deus? Acertou. Qual discípulo andou sobre as águas com Jesus? Agora uma difícil para ver se vocês são bons de Bíblia, tá? Ajuda ele aí, Vitor. Vamos lá. Te ajuda aí, ó. Fala no ouvido. Qual foi o profeta que foi alimentado por corvos no deserto? Qual foi o profeta que foi alimentado por corvos no deserto? Fala no ouvidinho. Fala pro Luiz aí, ó. É pra ajudar o Luiz. Acertaram.
Vamos pra cima. Qual rei tentou matar Davi por inveja? Muito bem. Ô, Gabriel, vai pro fundo! Bom, gente, vamos Simone reagir. Vamos lá, atitude! Qual discípulo duvidou da ressurreição de Jesus? Vai. 3-1, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, pra equipe aqui do lado reagir. Vamos lá. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Acertou! Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Sete a dois. Vamos reagir, gente. Qual era o nome do jardim onde Jesus foi preso? Acertou. Peraí. Só que você falou pra gente respeitar a fila. Eu posso ir, mesmo que o cara não me frente. O que vocês podem fazer? Se for a vez de outra pessoa, sobrem pra pessoa que vai, mas tem que ser rápido. Como você falou, eu tô aqui, eu tenho que ir ali. Então vamos cancelar esse ponto. Tava 8-2, agora tá 7-2. Vai, sinal pra Clara que eu deixo. Qual era o nome do pai de Davi? Acertou. 8-2. Quem interpretou os sonhos do faraó do Egito? 8-3. Qual profeta desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Nota 3. Agora tem alguém que não respondeu ainda, para todo mundo participar. Verdade já foi. Tem que ser outra pessoa. Guardem. Você vai convocar. E o Sabiu? Vamos para a nossa última pergunta, porque o nosso hoje está pronto. Quem ajudou Moisés